Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre centro de massa de objetos compostos. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? A gente vai determinar o centro de massa de um objeto completo, sabendo os centros de massa e as massas das suas partes. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui a expressão para o centro de massa de um objeto formado por um número de partes com massa conhecida, então cada parte vai ser indicada pelo índice I. M índice I vai ser a massa da parte, ok? Este vetor RI é o vetor que indica o centro de massa da iésima parte. Então aqui vai ser o centro de massa da iésima parte. Ok? Então vamos aos detalhes dessa equação. R é um chamado vetor posição, ou seja, este vetor ele tem a sua base na origem do sistema de coordenadas e sua ponta vai indicar justamente a coordenada do centro de massa. Aqui no caso RI vai ser o centro de massa da iésima parte, RG vai indicar o centro de massa do objeto completo. Ok? Como que a gente trabalha com essa expressão aqui? Então vamos utilizar um exemplo. O exemplo que eu quero dar é muito simples, é de uma placa plana, de cantos com ângulo reto. Então vou desenhar aqui. A placa tem esta forma aqui. Ok? Então vamos colocar umas dimensões aqui nessa placa. Vou colocar aqui 2. Opa, perdão. Não ajustei a caneta. Aqui vai ser 2 decímetros. Ok? Este outro lado aqui também vai ter 2 decímetros. Este lado aqui vai ter 4. E aqui eu tenho 6. Ok? E aqui, né, este lado aqui, evidentemente, também possui 6 decímetros de comprimento. Então, evidentemente, esse objeto, eu não consigo identificar o centro de massa desse objeto. Mas, esse objeto ele é formado por dois objetos simples. Eu posso representar esse objeto aqui como sendo uma placa quadrada de lado 6 ok? Mais uma placa retangular de 4 de altura e 2 de largura, correto? Agora eu tenho as partes, a parte 1, vou chamar isso aqui de parte 1. Parte 1 e parte 2. Eu tenho os lados de cada parte, tenho condições de saber o centro de massa de cada parte e a massa de cada parte, em princípio, eu tenho como saber também. Então, como que a gente vai finalmente aplicar a fórmula? Eu tenho que RG
vai ser um vetor num plano XY. Essa placa é uma placa planar, ela vai estar inserida no plano XY. Então, posso começar, por exemplo, com a coordenada x do centro de massa da peça completa. Então, eu tenho aqui xg vai ser igual ao somatório da massa da parte 1. Então, vou colocar aqui, ó, M1 vezes a posição do centro de massa da peça 1 na coordenada x. Vou chamar de x1 mais, é um somatório, M2 vezes x2. Tudo isso dividido pela massa total da peça, M1 mais M2, ok? Tá, vamos substituir aqui então em números, né? Então vou representar aqui a massa total por M maiúsculo. Então aqui eu tenho 1 dividido por M maiúsculo. Isso aqui vai multiplicar a massa da peça 1. A peça 1, veja, estou tratando aqui uma peça de densidade homogênea. Ou seja, todos os pontos dessa placa têm a mesma densidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar a massa da peça em função da sua densidade, né? Como no caso aqui a peça é essencialmente uma superfície, eu vou representar pela massa da peça 1 vai ser a densidade do objeto, ok? Eu vou indicar aqui a densidade por sigma, vezes a sua área. A área da peça 1, ela é um quadrado de lado 6, então vou colocar direto aqui, ó, 36 de área, ok? Isso me dá a massa da peça 1 vezes o centro de massa da peça 1, né? A coordenada x do centro de massa da peça 1. E aqui, né, a gente tem que pensar um pouco, né? Porque como é que eu vou representar uma posição, né? Uma posição só faz sentido, um vetor posição só faz sentido quando eu tenho uma origem, quando eu tenho um sistema de coordenadas. Então, eu vou definir aqui um sistema de coordenadas. Aqui, ó, no vértice dessa placa aqui. Então, meu sistema de coordenadas vai ser esse aqui, ó. Meu eixo y vai ser este. E meu eixo x vai ser este aqui. E a origem vai estar bem nesse vértice aqui da peça. Ok? Então agora sim, eu posso definir a posição do centro de massa dessa peça 1 aqui. Que aí, no caso da figura, vai ser 3, né? Tem 3 mais. Agora, massa da peça 2. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Sigma vezes a área. A área da peça 2 é lado 2, lado 4, dá 8 de área. Vezes a posição, a coordenada x do centro de massa. Que aqui no caso vai ser 6 mais metade de 2 dá 7. Coloco o sigma em evidência. E aqui dentro vai dar quanto? Vai ser 36 vezes 3, 108 aqui, mais 8 vezes 7 dá 56. Aqui eu tenho
sigma sobre m é 1 sobre a área do objeto. Então a gente tem aqui xg é igual, no numerador eu vou ter 164, ok? No denominador eu tenho a área total do objeto, então vai ser 36 mais 8 dá 44. Simplificando, a gente tem 41 sobre 11 e esse aqui é a posição x do centro de massa da peça completa, ok? Esse mesmo problema pode ser resolvido de outra maneira, né? Então eu vou copiar aqui essa mesma figura. Vamos fazer o mesmo exercício, só que de uma outra maneira, uma maneira ligeiramente diferente. Eu posso fazer o seguinte: posso pegar essa mesma figura e representar de uma maneira pegando peças e subtraindo as peças, ok? Então, como que a gente faz? Isso aqui. Isso aqui é igual, essa peça é igual, posso representar por um retângulo grande, de lados 6 e 8, ok? Menos um quadradinho aqui no canto de lado 2. É como se eu estivesse compondo, né, uma peça, né? Peguei um retângulo, né, de lados 6 e 8 e retirei um quadrado 2 por 2. Como que fica então agora a nossa expressão? Vou fazer para a coordenada x, ok? Então, para a coordenada x, a gente tem xg. Vamos utilizar a mesma origem do sistema de coordenadas. A gente tem m1 x1. E agora, como a gente subtraiu outra peça, a gente vai fazer menos m2 x2. Tá? Então agora, nossa peça 1 é esta. Nossa peça 2 é esta aqui. Tudo isso sobre M1 menos M2. Notem que o denominador continua sendo a massa total da peça. Agora, a peça 1 ela vai ter uma nova massa e um novo centro de massa, certo? Então, a massa da peça 1 vai ser, em termos da densidade superficial, vai ser sigma vezes A1. Vamos já colocar direto. Sigma vezes a área dessa peça. A área é a área do retângulo, 8 vezes 6. Vai dar 48.
vezes a localização do centro de massa dessa peça agora. Na coordenada x, o centro de massa está na posição 4. Menos sigma vezes a área do quadradinho, área 4, e o centro de massa desse quadrado aí está localizado na posição 7. Então, coloco o sigma para fora. Sigma sobre m é 1 sobre a área total. A área total, vamos verificar aqui, a área total deu 44. Em cima eu tenho 48 vezes 4, dá 192 aqui, menos 28. E a gente tem rigorosamente o mesmo resultado, 164 sobre 44. Ok? Então, peço para vocês praticarem esse cálculo do centro de massa. Faça esse mesmo exercício calculando a posição y do centro de massa dessa peça. Já é um bom exercício para vocês praticarem. Ok? É isso por hoje, pessoal, e muito obrigado.